Oi meninos e meninas do 8º ano, tudo bem? Bom, chegamos na sexta-feira, nosso último dia de aulas durante essa semana. Vencemos mais uma semana, você já parou para agradecer hoje? Agradecer pelo dom da vida que Deus te concedeu, agradecer pela oportunidade de levantar mais uma manhã, de estar com saúde, já parou para pensar nisso? Às vezes parecem ser pequenas coisas, mas principalmente nos dias que nós estamos vivendo, tudo isso que eu acabei de falar são grandes vitórias que a gente tem simplesmente quando acorda, quando o dia amanhece. Tá? Então você tem duas oportunidades de viver a sua vida. A primeira é sempre enxergar o lado negativo das coisas. Nós estamos em isolamento social. Eu não posso sair de dentro de casa, eu vou enlouquecer, eu vou surtar. E segundo, você pode ver o lado positivo, estamos em isolamento social, porque eu, no momento, irei permanecer assim, com saúde. Eu estou em casa porque é melhor a minha cama do que um leito de hospital. Pense nisso, reflita, tá? Reflita sobre a sua vida nesse momento, reflita sobre as condições que te levaram a estar aqui até hoje e agradeça. Eu sou imensamente grata pela oportunidade de estar aqui. Nós não podemos estar fisicamente presentes, mas nós estamos dentro do coração de vocês, porque vocês também estão dentro do meu coração, tá? Então, fiquem com essa palavra de ânimo antes da nossa aula de produção, que se encontra na página 85. Gente, nós temos mais um É Hora de Produzir aqui na página 85. E apesar de nós já havermos realizado produção textual dentro desse gênero, que é o texto teatral, eu tenho algumas notícias negativas para dar para vocês. Primeiro, infelizmente o conteúdo não foi absorvido da forma que eu pretendia, ou melhor dizendo, da forma que eu gostaria que ele fosse absorvido. Ti, como que a senhora sabe disso? Eu recebi, isso é a informação que eu guardei antes das nossas férias. Eu recebi lá naquela nossa aula, lá naquela nossa semana de aulas virtuais antes das férias, as produções que vocês realizaram dentro desse gênero que é o texto teatral. E eu precisei encaminhar várias dessas produções para que elas fossem corrigidas. Não eram erros simples, eram erros estruturais que faziam com que o texto fugisse do gênero textual que nós estamos trabalhando. Então, esse é um ponto que me preocupou muito. Eu poderia já passar para o capítulo 3, ou então dar uma olhadinha no livro de Gênero, Leitura e Análise com os textos do capítulo 2. Mas, observando as produções que vocês fizeram e vendo que os erros estruturais são bem consideráveis, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos continuar no gênero que nós estamos estudando. E eu vou tentar esclarecer para vocês os erros mais recorrentes que eu corrigi nas produções, tá bom? Qual é o primeiro grande erro? O narrador. Tia, quando a gente está na escola e, por exemplo, lê um livro paradidático e você pede para a gente adaptá-lo para texto teatral, para uma peça teatral, a gente sempre coloca o narrador. Então, por que aqui no texto teatral nós não temos narrador? Gente, as peças teatrais que nós fazemos na escola, elas não seguem à risca, principalmente no texto escrito, as características que são do gênero texto teatral. E uma característica é essa: no texto teatral nós não temos narrador. Tia, mas que estranho, toda peça teatral que a gente faz na escola, a gente sempre coloca o narrador. Muitas vezes a primeira pessoa a se prontificar a assumir o papel na peça é justamente o narrador. Tia, eu quero ser o narrador. Então deixa eu explicar para vocês. Grandes adaptações teatrais, que são aquilo que a gente faz na escola, pega a história de um livro e transforma em uma peça, geralmente elas possuem muito conteúdo que precisa ser transmitido ali em poucos minutos. Então a figura do narrador serve para isso, ele resume muitos acontecimentos.
ele vai contando as coisas sem a necessidade da interação dos personagens. Só que o texto teatral que nós estamos estudando, o gênero textual, texto teatral, ele não faz o uso do narrador, porque as peças teatrais, quando são montadas nos teatros, elas têm duração de 1 hora, 2 horas. Então, nesse momento, é tempo suficiente para os personagens poderem se desenvolver. Então, nesses ambientes, a figura do narrador, além de não ser utilizada, ela é, na verdade, a palavra que eu posso utilizar para vocês, ela é dispensável. Não precisa do narrador. Porque o próprio ator e atriz, diante do papel que lhe é escalado, consegue transmitir para o público aquela história, sem a necessidade da intervenção. Então, grave na mente de vocês. No texto teatral, que é o gênero que nós estamos trabalhando agora, nós não temos a figura do narrador. Tia, como que os personagens, como que os atores e as atrizes fazem para poder saber o que tem que ser feito na cena, entender o que está acontecendo, a hora de entrar, a hora de sair, qual é o ambiente. Isso é feito de 2 formas. Primeiro, nós temos as seções dentro do texto. Nós temos os atos, nós temos as cenas. Cada uma dessas coisas que eu falei, atos e cenas, são formas de identificar aonde aqueles personagens estão, que espaço é aquele. Por exemplo, um grande ato se passa dentro de uma casa de fazenda. A cena que vai ser gravada naquele momento, naquela casa, é na sala. Isso tudo vai vir aonde? Vai vir no roteiro, no texto, né, teatral que o personagem, que o ator, na verdade, recebe. Tá? Então, quando ele receber, o texto vai vir assim. Digamos que sejam Maria e João, os personagens. Maria e João estão chegando na casa de fazenda do Dr. Alberto. Dona Maria está na porta para receber os convidados. Entendeu? Então, eles já sabem o que vai acontecer na cena. E o público, como que o público sabe? O público descobre através da interpretação dos atores. Fala, acabou aqui. Na interpretação dos atores. Deu para entender? Então, nós não temos a figura do narrador, e as indicações dos atos, das cenas, é que vai dar o direcionamento para eles. Mas tem uma característica ainda mais importante, que são as rubricas. Elas são pessoais, direcionadas ali para o ator que está naquela cena, para que ele consiga representar de forma fiel o personagem. Tá? Então, quando entra a rubrica, entrando na cena, saiu chorando, então o personagem já sabe, o ator já sabe o que ele tem que fazer. Quando terminar a fala dele, ele precisa sair de forma dramática, chorando, aos prantos. Então, novamente, quero que vocês fixem essas 3 informações. Primeiro, no texto teatral nós não temos narrador. Segundo, as informações importantes para o texto nós encontramos nos atos, nas divisões de cena, tá? Terceiro, as rubricas são especialmente desenvolvidas para cada personagem, para que o ator e a atriz, no momento da encenação, consiga saber o que fazer para poder transmitir para o público as emoções daquele personagem naquele momento. As emoções, as alegrias, as tristezas, o ambiente, enfim, tudo que é realmente necessário. Deu para esclarecer? Eu espero que sim. Então, nós vamos para a página 85. Esse texto de introdução, do antes de começar a escrever, está falando sobre a produção do humor. Como que você consegue escrever um texto
que tem uma base humorística. Você usa quebra de expectativa, que é quando o personagem está fazendo alguma coisa e você jura que ele vai fazer aquilo e aí ele muda completamente de ação. O desfecho inesperado, que tem o mesmo sentido da quebra de expectativa. A ironia, que é a figura de linguagem que nós utilizamos para expressar o contrário daquilo que nós estamos pensando. A exploração do duplo sentido das palavras, o exagero, as inadequações. Esses recursos são usados frequentemente em textos cujo objetivo principal normalmente é provocar o riso, como tirinha, charge, piada, propaganda, foto e etc. Por que nós estamos falando sobre o humor do gênero textual, dentro aqui do texto teatral? Porque vocês irão fazer isso. A proposta que se encontra na página 85 diz o seguinte: agora, para produzir o texto, você deverá se reunir com mais 4 colegas. Infelizmente, essa parte da reunião com os colegas nós vamos ter que ignorar. Pense que aqui ele está dizendo que você vai se reunir consigo mesmo. Brincadeira, gente, mas a gente não pode se reunir, vocês sabem disso. Isso não impede que vocês troquem ideias com os colegas de vocês, tá? Ai, tia, eu estou precisando de uma ajuda para... Não tem problema, você pode mandar uma mensagem, fazer uma videochamada com o seu colega de classe, tá bom? Não tem problema. Vocês vão analisar todos os textos expostos no mural para selecionar um ou mais e compor uma peça teatral humorística. Mais um porém que vai dificultar a nossa produção. Esse mural que o texto está falando são as exposições que deveriam ter sido feitas com os textos que vocês elaboraram lá no nosso É Hora de Produzir, que eu vou voltar aqui para dizer para vocês onde ele está, lá da página 72. A gente deveria ter selecionado os textos lá para poder produzi-los aqui. Como isso não é possível, porque cada um de nós está em localidades diferentes, o que é que nós faremos? Você, de forma singular, individual, vai ter a oportunidade de escolher o seu próprio texto, que pode tanto ser um texto que já existe, e aí você vai adaptar para o texto teatral, lembrando lá das 3 regrinhas: narrador, divisão em atos ou cenas e as rubricas. Você tanto pode adaptar como você pode criar uma história nova, algo diferente que saia aí da sua cachola com muita criatividade. Então vocês têm 2 opções. Você não vai voltar nos textos anteriores, porque nós precisaríamos fazer isso em conjunto e nós estamos separados. Você mesmo sozinho, aí no conforto da sua casa, vai ter a opção, tá? E de escolher se você quer fazer um texto adaptado de alguma coisa que já existe, você vai só adaptar para o texto teatral, ou se você quer criar do zero, tá? Na sua produção. Página 86. Nós temos 10 passos. Por que muitas vezes vocês têm dificuldade de escrever? Porque vocês não seguem o passo a passo do planejamento. O livro de vocês é como diz o ditado, traz a faca e o queijo. Ou seja, vocês têm todos os elementos nas mãos para poder construir um bom texto. Então, a partir de hoje, se até então você tinha dificuldade de escrever os textos, peço encarecidamente. Página 86, planejamento. Se você seguir passo a passo, não tem erro, porque ele te indica passo a passo o que você deve fazer, quais são os elementos que você deve construir dentro do seu texto. Então, primeiro você vai escolher o tema da peça. Eu vou falar sobre crianças, jovens, adultos, futebol, música, série, qualquer tema do universo que você quiser, você pode escolher. Segundo, que situação vai ser representada? Se eu escolher a escola, por exemplo, qual é o momento que vai acontecer ali a cena humorística, que vai poder formar o meu texto teatral?
no recreio, na hora da formação, na secretaria, na sala de aula? Pense. Terceiro, quais são os personagens? Eu dou um conselho para você de não fazer o texto com mais do que 3 personagens, porque senão o texto fica complexo, grande e difícil para você poder organizar. Quarto, como os personagens serão caracterizados? Quem são os personagens? Crianças, adultos, idosos, baixo, alto, gordo, magro? Você vai escolher. Como vai ser o cenário? Que elementos são necessários para produzir o humor? Sétimo, procurem deixar o texto claro para que o leitor e o espectador o interprete adequadamente. Lembra que você não tem narrador no texto teatral. Se não tem o narrador, que é exatamente aquele sujeito que vai te indicando os elementos que provavelmente dentro da história fiquem meio obscuros, que você não entende, esse papel tem que ser desempenhado perfeitamente pelos personagens. Então você não pode deixar nenhuma informação solta, nenhuma ponta solta, tá? Procure dinamizar os diálogos para o texto ficar mais atraente. Falas curtas, tá? Elas fazem muito bem esse papel. Para! Nona, observem bem as rubricas. As falas não é porque você vai... Deixa eu me expressar melhor. Não é que você vai colocar rubricas em cada fala dos personagens. Toda fala tem que ter uma rubrica. Não é assim. Porém, se a situação, se o momento exige uma rubrica, coloque a rubrica. É um momento de tensão. E aí os personagens estão... E aí no momento o personagem tem uma ideia. Tem um narrador para dizer que o personagem teve a ideia? Não. Mas esse é um elemento que você pode trazer dentro da rubrica. Por quê? Não vai ter nenhum ator interpretando o seu texto. Somente eu aqui para ler. Então eu preciso saber que tipo de situação está ocorrendo. O que está acontecendo naquele momento. Toda informação é bem-vinda. Só tome bastante cuidado para você não colocar informações a mais, informações exageradas, desnecessárias dentro do texto, tá? Menos é mais, ok? E no final, defina como será o desfecho. Vai ter um desfecho surpreendente? Vai ter uma quebra de expectativa, que a pessoa está esperando uma coisa e acontece outra totalmente diferente? Isso fica ao seu critério, é você que vai escolher. Para inspirar vocês, como nós estamos aqui na plataforma do YouTube, temos que ter muito cuidado com as coisas que postamos, porque podem cair sobre os direitos autorais, né? Como eu não posso deixar aqui linkado no vídeo, eu vou deixar o link nos comentários de uma peça, de uma companhia de teatro, que ela se chama Os Melhores do Mundo. Essa companhia de teatro geralmente faz peças para o público adulto, mas eu vou compartilhar com vocês uma parte da peça teatral que eles fizeram, cujo tema é assalto, que ela vai se encaixar perfeitamente aqui no contexto da nossa produção, tá? É um assalto mesmo que está ocorrendo dentro da peça, existem 2 policiais e um assaltante. O assaltante invade um certo local, faz algumas pessoas de refém e os policiais chegam para tentar negociar para que ele liberte os reféns. Porém, o assaltante é um amante da língua portuguesa. E aí ele começa a perceber que os policiais se comunicam às vezes com uma linguagem que não é a padrão. E aí ele começa a ameaçar. Para cada erro de português, um refém que está lá sob o poder dele vai ser morto, eliminado. E aí a dinâmica começa a acontecer exatamente por isso. Os policiais falam alguma coisa e aí o assaltante vai retrucar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem e vocês perceberem que é possível fazer um texto teatral sobre qualquer elemento imaginado, qualquer coisa que você possa imaginar e no final produzir humor, como é o caso dessa peça, uma situação completamente inusitada, né, que é o momento de um assalto,
onde as pessoas estão ali sob tensão, e aí os comediantes conseguiram fazer uma peça teatral que resultasse no humor, tá? Então aqui a gente encerra. Como eu quero que essa produção esteja boa, correta, sem nenhum erro estrutural, sem necessidade de eu reencaminhar para você, para que você possa corrigir. Eu darei o prazo dela, assim como eu dou os prazos de produção das nossas aulas presenciais, de 1 semana. Deu para entender? Hoje a nossa aula de português, aqui sexta-feira, vocês só entregarão esse texto na próxima sexta-feira. Por quê? Eu quero que realmente vocês se dediquem, que vocês estudem, que vocês pesquisem para produzir o texto de vocês. Outra observação, não tem quantidade de linhas, tá? Não tem quantidade de linhas, nem quantidade mínima nem máxima. O que eu peço é que você tenha bom senso. Não vá me entregar um texto teatral com 2 linhas, achando que esse texto teatral está abafando, porque não vai estar. Isso é óbvio, não é possível fazer um texto teatral com apenas 2 linhas. Eu preciso de mais informação, ok? Então, prazo de 1 semana para vocês me entregarem a produção através de foto pelo WhatsApp e, por favor, estejam atentos na hora de produzir, tá? Estou lendo todas as produções que vocês fazem, então, por favor, estejam atentos e façam as coisas com zelo mesmo, com amor, tá? Então, essa nossa aula de hoje me encerra na página 86. Até semana que vem.